Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando hoje um vídeo um pouquinho diferente que vai ao mesmo tempo para o YouTube e para o Instagram, falando um pouquinho sobre a conjuntura política e econômica brasileira, refletindo um pouco as novidades dessa última semana, que, enfim, estão agitando muito o noticiário político e econômico e deixando muita gente preocupada, inclusive eu. Então vamos conversar um pouquinho. Para quem está muito fora do que está acontecendo, nós temos uma novidade assim, em termos de política, uma proposta, né, uma política econômica, enfim, mudanças nessa seara, que envolvem principalmente a criação de um novo programa social, que seria o Auxílio Brasil. Esse programa ele viria para resolver uma situação que era, o governo tinha já algum tempo o auxílio emergencial e tinha também o programa Bolsa Família. E a ideia é que esse novo Auxílio Brasil, ele funcione como uma espécie de síntese desses dois programas que estavam coexistindo aí até esse mês, né? A partir do próximo mês é que vai ter mudança nesse sistema, ao que tudo indica, né? Bom, e por que isso tem gerado tanto burburinho, né? Em primeiro lugar, pelo seguinte, esse programa, ele não foi criado de forma muito planejada. Já tem alguns meses que se fala nisso e tudo, mas ele não fazia parte de um plano de governo. Aliás, a gente vai descobrindo um pouco, né, aprendendo um pouco mais os efeitos de se ter um governo que não tem projeto, né, que não teve um programa aprovado, que não fez uma discussão ampla sobre problemas sérios antes de entrar no poder, né? Então a gente acaba tendo uma política de tapa-buraco muito forte, né, em vários aspectos, assim, mas agora esse é o grande tema da vez, né? Então você tem uma crise social muito grande, uma crise de popularidade do governo enorme, né? E aí isso passa a ser visto como uma alternativa possível. Existem vários problemas em torno disso, né? Eu quero abordar aqui alguns rapidamente com vocês, a começar pelo seguinte: a gente precisa entender o que é o Bolsa Família. Assim, muito rapidamente, mas é importante a gente ter em mente que o programa Bolsa Família ele é uma construção bastante robusta, né? Tanto da própria construção teórica dele, assim, lá na elaboração, né? Lá no início dos anos 2000, ele foi fruto de amplas reflexões, amplas construções, uma aprovação eleitoral mesmo, né? Assim, de um projeto que ganha junto com uma eleição e vai sendo implementado. Então, desde a sua formulação, ele já é algo muito mais bem preparado do que esse Auxílio Brasil. E mais, depois que o Bolsa Família foi aprovado, e começamos a ter aí alguns, né, mais de quase 2 décadas de Bolsa Família, a gente começou a ter vários estudos sobre o programa. E ele passou a ser uma referência em termos de política pública, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E aí por várias razões, assim, é um programa que tem um papel fundamental de distribuição de renda, né? Mas aí também tem vários estudos que analisam o impacto econômico do Bolsa Família, né? Especialmente em regiões mais pobres, mostrando o efeito sobre a economia. E depois a gente tem também outros aspectos ainda, como por exemplo a questão escolar, porque o Bolsa Família está associado, né, a uma inclusão escolar, os filhos têm que estar na escola, enfim, todo um controle. E ainda há a questão de gênero, porque são as mulheres que recebem o Bolsa Família, né? Via de regra, são as chefes de família, as mulheres. Então, há uma série de elementos que envolvem o Bolsa Família que fizeram com que ele fosse, de fato, um sucesso. É possível dizer que ele estava defasado do ponto de vista de correção, né, de valores e tudo, isso parece até bastante evidente. Mas era um programa muito bem elaborado e que já estava consolidado, atravessando, né, vários governos, a maioria deles petistas, mas também o governo de Temer, né, e agora até os primeiros anos de Bolsonaro. Então, o Auxílio Brasil ele já tem de cara esse problema, porque ele joga na lata do lixo, ele substitui, altera de forma precária um programa que é muito consolidado, né? Inclusive as pessoas sabem o valor dele, defendem esse programa, né? Então você vai lá e cria um outro programa no lugar, o que ameniza, num primeiro momento, a crítica à extinção do Bolsa Família, né? Então você não vai criticar o fim do Bolsa Família, muita gente não vai criticar, porque agora tem um outro que paga até melhor. Só que esse que paga melhor, né, que agora é esse Auxílio Brasil, ele é uma junção de várias variáveis, né? Ele é um programa muito mais... ele é muito menos transparente,
É muito mais difícil de se fiscalizar a forma como vai ser feito esses gastos, porque há inúmeras variáveis para ver o valor que você vai receber ou não. Bolsa Família também tem algumas, mas bem menos, né? É uma coisa mais unificada, mais bem estruturada. E o pior de tudo, que esse Auxílio Brasil vem então de forma meio improvisada, né? E com previsão até o final de 2022. Então, quer dizer, se a gente for olhar bem, é uma troca de um programa que já está bem estabelecido como um programa de Estado, né, uma política de Estado praticamente, depois de tanto tempo, por um programa hipercapenga, com duração aí limitada, e que provavelmente, do modo como ele está sendo formulado, de fato não vai ser possível que ele seja mais duradouro, né, porque ele não está sendo feito com o devido rigor, né, nesse sentido de política fiscal. Então, é uma tragédia, mas é uma tragédia que, num primeiro momento, pode não ser recebida assim pela população de forma geral, porque justamente vai receber um auxílio maior, né? Mas é importante a gente estar atento a isso, perceber os efeitos disso a longo prazo. Do ponto de vista social mesmo, já é uma tragédia, né? Agora, do ponto de vista econômico, aí é pior ainda, né? Porque é isso, você tem uma política de negar o teto de gastos, que é uma coisa importante, eu já falei isso várias vezes por aqui, né? Acho que é importante a gente rediscutir o teto de gastos, mudar a concepção liberal que predomina no Estado brasileiro, né? Na discussão de política econômica no Brasil, mas não dessa forma, né? Quer dizer, não de uma forma atropelada para aprovar um programa que, enfim, não foi um programa bem pensado, bem construído, que vai, com certeza, né, trazer prejuízos econômicos, assim, e que não tem nenhuma durabilidade e nenhuma previsão de qual que vai ser o impacto disso na própria economia, né? Porque, como eu tinha falado antes, o Bolsa Família se sabe bem, né, os efeitos multiplicadores que ele tem, como é que ele, embora num primeiro momento funcione como um gasto do Estado, depois ele retorna, né, pela forma de consumo também, através de impostos. Então, há toda uma construção relativamente complexa que esse Auxílio Brasil claramente não prevê, né? Então esse é mais um efeito, né, de tudo o que a gente está vivendo, dessa tragédia política e social brasileira mesmo, e eu acho que é importante a gente ver o risco que é essa escolha de manter Bolsonaro sangrando, né, como se diz em linguagem política, até 2022. Né? Quer dizer, não levar adiante, não botar força na pauta do impeachment e deixar com que ele termine seu mandato apostando que a sua rejeição, aí, né, a sua baixa aprovação popular não vai permitir que ele seja reeleito e que nós vamos ter uma transição em 2022. Mesmo que isso possa acontecer, a gente já vai vendo que o estrago pode ser muito grande até lá, né? Em várias esferas. Num primeiro momento foi o aspecto sanitário, depois a gente vê o aspecto político, né, quando ele começa a tensionar as instituições, e aí algumas semanas depois, né, daquele 7 de setembro e de toda uma postura mais conciliatória, em que se começa a acreditar que Bolsonaro virou uma figura moderada, o que por si só já é um negócio bem complicado, mas ele vai e começa a radicalizar em outra frente, que é essa frente econômica. Então, é um projeto desastroso por todas as partes, e cada mês a mais de Bolsonaro, né, certamente é uma destruição a mais para todo o aparato institucional, né, para todo o aparato político institucional brasileiro. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Espero que a gente consiga botar mais força, né, aproveitar esses momentos também para botar mais força na pauta do impeachment e encerrar esse governo, mesmo que isso aconteça já em um ano eleitoral. Acho que talvez seja um custo que a gente precise enfrentar, dada o potencial, né, de desastre, de destruição que representa o governo Bolsonaro. Era isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.